Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite e análise da Loteca concurso 1260 com 5 duplos. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite e análise da Loteca concurso 1260 com 5 duplos. Primeiro jogo pela Copa do Mundo da FIFA, Brasil e Noruega. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Brasil nós temos 4 vitórias e 1 empate. Já a Noruega nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 72,82% votaram para o Brasil, 19,68% para o empate e 7,51% para a Noruega. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Brasil seco, coluna 1. Segundo jogo pela Copa do Mundo da FIFA, Canadá e Marrocos. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Canadá, nenhum empate e 2 vitórias do Marrocos. Já nos últimos 5 jogos do Canadá nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Marrocos nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Na enquete realizada nós temos 14,20% votaram para o Canadá, 21,10% para o empate e 64,71% para o Marrocos. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Marrocos, seco, coluna 2. Terceiro jogo pela Copa do Mundo da FIFA, Paraguai e França. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Paraguai, 1 empate e 1 vitória da França. Já nos últimos 5 jogos do Paraguai nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já a França nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Na enquete realizada nós temos 9,33% votaram para o Paraguai, 14,20% para o empate e 76,47% para a França. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é França, seco, coluna 2. Quarto jogo pela Copa do Mundo da FIFA, México e Inglaterra. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do México, nenhum empate e 1 vitória da Inglaterra. Já nos últimos 5 jogos do México nós temos 5 vitórias. Já a Inglaterra nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Na enquete realizada nós temos 37,73% votaram para o México, 37,12% para o empate e 25,15% para a Inglaterra. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é México e empate, duplo fechado. Quinto jogo pela Copa do Mundo da FIFA, Portugal e Espanha. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Portugal, 4 empates e 1 vitória da Espanha. Já nos últimos 5 jogos do Portugal nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já a Espanha nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Na enquete realizada nós temos 19,68% votaram para o Portugal, 33,27% para o empate e 47,06% para a Espanha. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate e Espanha, duplo fechado. Sexto jogo pela Copa do Mundo da FIFA, Estados Unidos e Bélgica. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória dos Estados Unidos, nenhum empate e 4 vitórias da Bélgica. Já nos últimos 5 jogos dos Estados Unidos nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já a Bélgica nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Na enquete realizada nós temos 58,62% votaram para os Estados Unidos, 23,73% para o empate e 17,65% para a Bélgica.
Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Estados Unidos, seco, coluna 1. Sétimo jogo pela Copa do Mundo da FIFA, Egito e Argentina. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Egito nós temos uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já a Argentina nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Na enquete realizada nós temos 11,36% votaram para o Egito, 17,85% para o empate e 70,79% para a Argentina. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Argentina, seco, coluna 2. Oitavo jogo pelo Brasileiro Série B, Criciúma e Sport Recife. O Criciúma está em 4º colocado e o Sport Recife está em 8º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Criciúma, 5 empates e 2 vitórias do Sport Recife. Já nos últimos 5 jogos do Criciúma nós temos 4 vitórias e 1 empate. Já o Sport Recife nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Na enquete realizada nós temos 60,85% votaram para o Criciúma, 28,60% para o empate e 10,55% para o Sport Recife. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Criciúma e empate, duplo fechado. Nono jogo pelo Brasileiro Série B, Novo Horizontino e Atlético Goianiense. O Novo Horizontino está em 3º colocado e o Atlético Goianiense está em 12º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Novo Horizontino, 3 empates e uma vitória do Atlético Goianiense. Já nos últimos 5 jogos do Novo Horizontino nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já o Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Na enquete realizada nós temos 76,27% votaram para o Novo Horizontino, 19,07% para o empate e 4,67% para o Atlético Goianiense. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Novo Horizontino, seco, coluna 1. 10º jogo pelo Brasileiro Série B, Londrina e CRB. O Londrina está em 17º colocado e o CRB está em 14º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Londrina, 2 empates e 7 vitórias do CRB. Já nos últimos 5 jogos do Londrina nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o CRB nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos 43,61% votaram para o Londrina, 37,73% para o empate e 18,66% para o CRB. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Londrina e empate, duplo fechado. 11º jogo pelo Brasileiro Série B, Goiás e Ceará. O Goiás está em 11º colocado e o Ceará está em 15º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Goiás, 8 empates e 2 vitórias do Ceará. Já nos últimos 5 jogos do Goiás nós temos uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Ceará nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Na enquete realizada nós temos 62,47% votaram para o Goiás, 26,37% para o empate e 11,16% para o Ceará. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Goiás, seco, coluna 1. 12º jogo pelo Brasileiro Série B, Náutico e Juventude. O Náutico está em 13º colocado e o Juventude está em 6º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Náutico, 3 empates e 2 vitórias do Juventude.
Já nos últimos 5 jogos do Náutico nós temos 1 empate e 4 derrotas. Já o Juventude nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 52,33% votaram para o Náutico, 30,02% para o empate e 17,65% para o Juventude. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Náutico e empate, duplo fechado. 13º jogo pelo Brasileiro Série B, Botafogo de Ribeirão Preto e Avaí. O Botafogo de Ribeirão Preto está em 16º colocado e o Avaí está em 18º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Botafogo de Ribeirão Preto, 3 empates e 4 vitórias do Avaí. Já nos últimos 5 jogos do Botafogo de Ribeirão Preto nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Avaí nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. Na enquete realizada nós temos 57% votaram para o Botafogo de Ribeirão Preto, 30,83% para o empate e 12,17% para o Avaí. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Botafogo de Ribeirão Preto, seco, coluna 1. 14º jogo pelo Brasileiro Série B, Vila Nova e São Bernardo. O Vila Nova está em 1º colocado e o São Bernardo está em 5º colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Vila Nova nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o São Bernardo nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos 53,55% votaram para o Vila Nova, 29,82% para o empate e 16,63% para o São Bernardo. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Vila Nova seco, coluna 1. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.